Nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no estado do Piauí, João Seno, que vem falar sobre convenção coletiva e a marcha da classe trabalhadora a Brasília. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Eu gostaria de saber, primeiramente, como é que está estruturado hoje o Sindicato dos Servidores Federais, quais categorias estão contempladas, são quantos filiados aproximadamente, para a gente ter uma ideia do tamanho dessa entidade hoje aqui no estado do Piauí. Nós estamos hoje com uma estrutura, né, que você diz, a estrutura do sindicato, a gente tem direito pelo nosso estatuto de representar todos os servidores da administração pública, direta e indireta, né, como também os seus pensionistas, também das autarquias, das fundações, dos conselhos públicos. Então, a gente representa hoje em torno, acho que no Piauí, aí, de 32 órgãos. Né, nós somos um sindicato geral que tem, né, essa base hoje no estado do Piauí. Então, toda a relação de servidor federal com órgãos federais, sejam da administração direta ou indireta, vocês têm competência para participar? Isso. Estatutariamente, né, legalizado, a gente tem essa base. E como a gente também representa, como eu falei, das autarquias e das fundações, das empresas públicas, eu digo assim que eu quero fazer uma diferença porque quando a gente fala no servidor público federal hoje, a maioria são estatutários, mas a gente também representa os seletistas. Nós temos hoje talvez a maior base nossa, que é o pessoal da EBSER, que é a empresa dos hospitais universitários, certo, que a gente representa essa categoria de seletistas, como também da CONAB, né, que é uma empresa pública também de seletista, do regime seletista. Aí vem os conselhos comunitários, tem a CPRM, né, também que a gente representa, e são vários outros que somam com a gente, porque a categoria mesmo de estatutário, ela está sendo extinta, aos poucos, porque não tem mais renovação no quadro de concursos públicos. Então, eu costumo dizer que a gente é uma raça em extinção, né? Categoria que vai diminuindo. Vai só acabando, diminuindo. E aí, futuramente, eu acho que o maior quadro vai ser de seletistas mesmo, que a tendência hoje é essa, né? Não tem concurso e os seletistas com essas empresas públicas que estão chegando no serviço público, como exemplo citei da EBSER, que a gente já se representa aqui cerca de 800 funcionários, já está perto de 1.000, se eu não me engano, aqui da EBSER. E nós temos um novo hospital que está sendo fundado, o novo HU em Parnaíba, que também vem, né? Junto à UFBPA, que é a Universidade Federal lá, seria ligado a... Sim, ligado à UFBPA. Vai ser, já está tudo certo, já tem o projeto, né? Já foi aprovado e já tem prazo que eu não vou lhe garantir aqui, mas eu acho que até o próximo ano é para estar instalado o HU também na Regional de Parnaíba. Que bom, é uma conquista importante realmente para aquela população de toda a planície litorânea do estado do Piauí. Bom, a respeito da ação coletiva de trabalho, vocês estão se mobilizando em que sentido? Assim, os servidores públicos federais, eles não têm uma lei que lhe dê direito a uma data base, como é o caso dos seletistas. Nós acabamos de fechar acordos aqui, como eu falei, da EBSER, estamos fechando a nova proposta de acordo coletivo da CONAB, mas nós, servidores públicos do regime estatutário, a gente não tem essa convenção que ampare, ou seja, que dá direito a uma data base. Eu costumo dizer que a gente não é tratado como trabalhador, por isso que a gente tem esse apelido de servidor público, e eles usam isso da gente como servidor público, e que dá o direito ao governo, ou não sei se dá direito, ou eles enrolam, mas da gente passar 7 anos sem ter uma proposta de reajuste.
como foi o nosso caso. A gente ia fazer 7 anos, aí quando foi o ano passado, no novo governo, é que nós tivemos um pequeno reajuste salarial. Quando a gente tinha uma perca aí desse tempo todo em torno de 50%, nós tivemos 9%. Né? 9%. E esse ano a proposta é de reajuste zero. Reajuste apenas nos benefícios, que só vai ser beneficiado o servidor da ativa. O aposentado e pensionista, infelizmente, não vai ter esse direito. Então, a Convenção 151 da OIT, ela garante a negociação coletiva, ou seja, uma data base para os servidores, como é o caso da 158, que garante dos seletistas. O empregador lá, todo ano, ele tem que apresentar uma proposta. Aí é isso que eu digo, que eu tenho uma dúvida. Que trabalhadores somos nós? A gente não é tratado como trabalhador, porque se os outros têm, por que é que todos não têm? E quando a gente vai falar assim no serviço público, né, que todo mundo estuda, se esforça para passar, a gente pensa que é essas mil maravilhas e no final tem essas coisas. Então nós temos essa luta, ela está na nossa campanha salarial, a gente já vem há muito tempo. Isso no governo do Lula anterior, o Lula chegou a mandar isso para o Congresso nunca votou, nunca aprovou. E agora a gente está com essa proposta novamente, aproveitando que voltou aí o governo dos trabalhadores, né? E que representa a classe trabalhadora, um governo que é oriundo da classe trabalhadora, e a gente está com essa fé de conquistar. Já tivemos uma proposta do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele nos garantiu no último Congresso Nacional da CUT, em São Paulo, que seria uma honra dele, nesse governo, aprovar essa convenção, que daria, como eu falei, essa segurança para os servidores públicos de ter pelo menos uma data base, não é, para a categoria todo ano. Ao longo dos 7 anos que vocês passaram sem reajuste, não teve diálogo com a instância federal que pudesse contemplar a categoria de vocês? Não, assim, pelo menos o que eu te falei da categoria dos estatutários, nós não tivemos. Algumas, eu não vou dizer que foi todos, mas alguma categoria, aquela que o governo acha essencial para ele, ele deu alguns reajustes. E vou citar, como foi o caso de Polícia Federal, de Polícia Rodoviária Federal, né, militares. Né? Então teve isso, porque isso foi quebrado uma paridade que a gente tinha, porque antigamente, quando o governo anunciava reajuste para servidor público federal, ele anunciava reajuste para servidor público federal, civis e militares. Aí a primeira quebra foi separar os militares dos civis. Quando separou, ele passou a dar para os militares separado. E depois uma quebra entre nós, a categoria, de ativos para inativos. Né? Dá para os ativos e não dá para os inativos, que trabalharam tanto, né? E estão aposentados hoje, e muitos voltaram até a pagar a previdência novamente, que você paga a vida inteira para ter um direito, depois de aposentado volta a pagar novamente. O desconto continua, né? Isso, então teve essa quebra da paridade, como está acontecendo agora. Os ativos vão receber, não é o reajuste do salário, mas é os benefícios. E os aposentados não vão receber. E também não é uma coisa legal, porque eles amanhã vão ser aposentados e não vão levar, vão perder também. Então, seria o ideal, era uma proposta de reajuste no salário do trabalhador. Ativos, inativos, né? E pensionistas. Esse seria o ideal. Bom, a respeito da Marcha para Brasília, qual seria o objetivo desse movimento? Olha, essa marcha, ela é de toda a classe trabalhadora, não é só os servidores públicos. O objetivo, isso foi tirado também no Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores, em dezembro passado. Essa seria uma forma de pressionar o governo e, principalmente, eu digo a você, aquele Congresso Nacional, que é um congresso conservador e que tem feito a classe trabalhadora, e, do modo geral,
né, perder muitos direitos. Tem sido retirado muitos direitos da classe trabalhadora, desde a reforma trabalhista, né, reforma previdenciária, reforma trabalhista, que a gente tem tido prejuízos enormes. Então, é uma marcha de toda a classe trabalhadora, não só o servidor público, como eu falei, mas também rurais, seletistas, os trabalhadores de uma forma geral. Então, está sendo mobilizado em todo o Brasil. A gente acredita que vai ser um grande ato e o Piauí não vai ficar de fora. Nós estamos organizando, através da nossa central, né, da CUT, e dos sindicatos filiados, como também das associações, dos movimentos populares, de um modo geral, o setor rural, através da FETAG, seus sindicatos rurais. Essas entidades estão todas mobilizando a categoria e vamos mandar uma caravana de ônibus do Piauí para Brasília no dia 22. Então, aqui do estado do Piauí já vão servidores mobilizados, Isso. Já existe uma organização nesse sentido? Já existe. Várias organizações, por exemplo, os trabalhadores rurais, eles devem enviar aí de 2 a 3 ônibus, é o que eu estou sabendo no momento, né, da FETAG. Ou até mais, eles estão mobilizando para ver quanto é, mas a última vez que eu conversei com eles seria em torno de 2 a 3 ônibus, podendo chegar até 4, o que as condições der. O Sindicato dos Professores, o SINT, está enviando, a última vez que a gente conversou, 2 ônibus. E a Central Única dos Trabalhadores está reunindo os demais sindicatos para ver quanto a gente pode mandar, não definimos ainda. Mas ainda temos, de forma que a gente tem essa proposta do Piauí participar ativamente e muito importante para a classe trabalhadora desse movimento em Brasília no dia 22. Bom, quer dizer, o objetivo maior é sensibilizar diretamente o Congresso, deputados, senadores, para que amadureça uma legislação específica que contemple melhor a categoria dos servidores federais. Isso, porque a gente sente assim, que quem tem prejudicado mais essa questão, principalmente do nosso reajuste, que eu quero falar aqui de um modo específico, é o Congresso. É o Congresso Nacional. Eles, para você ter uma ideia, até dezembro passado, a gente tinha uma proposta bem melhor de reajuste para esse ano. Os deputados se reuniram aí, no final do ano, para aquela questão da derrubada de vetos do presidente. Eles conseguiram derrubar 4 vetos do presidente Lula. Nesses 4 vetos, eles conseguiram economizar, segundo eles, 48 bilhões. Desses 48, 40 bilhões é o que estava previsto para o reajuste dos servidores. Não é? Eles derrubaram esse dinheiro e aí o pior, esse dinheiro foi, sabe para quê? Para as emendas parlamentares. Eles derrubaram e seguraram para eles. Canalizado para as emendas parlamentares. Para as emendas parlamentares. Dessa mesma forma que você viu agora, eles derrubaram os trechos aí do outro veto do presidente e tiraram mais 3 bilhões. E, segundo eles, também para as emendas parlamentares. Então, existe uma questão que a gente não consegue entender, dessa questão primeiro, dos parlamentares com essas emendas, muitas emendas que a gente não sabe nem o destino, para onde vai. Eles não têm uma prestação de conta específica que possa esclarecer, contanto que é para beneficiar os deputados e senadores, o Congresso de um modo geral. E outra questão é uma questão de uma dívida interna que existe, que todo o dinheiro que entra só dá para isso, para pagar dívida, juros de dívida. E com isso, quem trabalha, quem produz, quem faz o serviço público andar, é esquecido, que são os trabalhadores. Quem quiser participar da Marcha a Brasília, como fazer, como entrar em contato com vocês para se somar a essa causa? Procurar, muito boa essa pergunta, procurar a Central Única dos Trabalhadores, a CUT Piauí, para se informar de como participar. Ela é quem está organizando, é responsável pela organização dessa caravana, junto com seus sindicatos filiados, também com os movimentos
civis da sociedade civil. E eu diria que que isso tem urgência, porque a gente precisa também, você sabe que tem que ter um prazo para contrato de ônibus, dessa coisa. E a gente precisa ter uma ideia mais ou menos de quantos e quantas pessoas a gente vai mandar. E para isso ele tem que procurar o mais rápido possível a central, ou quem for de alguma organização, procurar a sua organização, que ela vai esclarecer os meios como essa pessoa pode participar. Gostaria de agradecer ao João Seno, presidente do Sindicato dos Servidores Federais no estado do Piauí. Prazer, obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Sucesso aí na sua empreitada e até a próxima oportunidade. Obrigado. Eu queria deixar só, se me permitir, só um aviso aqui. À vontade. Me permite para deixar um aviso. Você falou da questão de uma ação que a gente está entrando agora, que é justamente dos 28,86%. É uma ação pública que é encabeçada pelo Ministério Público, que é daquele servidor que não conseguiu fazer acordo e nem entrar judicialmente. Ou seja, ele passou batido. Isso é essa ação, como eu te falei, lá dos anos 90, e esse servidor não entrou. Então, todo servidor público federal, da administração pública, direta e indireta, poderá entrar com essa ação. E nós temos prazo. Nós só temos até 2 de agosto para dar entrada na ação. Então, nós estamos estabelecendo que seja até 30 de junho que o servidor procure o sindicato. Primeiro, ele precisa, para entrar com a ação, ele precisa ser filiado ao sindicato, certo? E aí... Depois dá prosseguimento. Exatamente. Aí a gente está lá recebendo até o dia 30, quem quiser entrar com a ação. Tá certo. Agradecer mais uma vez ao João Seno, presidente do Sindicato dos Servidores Federais no estado do Piauí. Uma ótima tarde e até a próxima.